Imagina você abrir o jornal e ler que um dos 4 homens mais poderosos do mundo, um dos imperadores dos mares, tem uma recompensa de mais de 3 bilhões de berries na cabeça. Um cara tão perigoso que a marinha trata como prioridade máxima. É um respeitado que comanda uma organização capaz de caçar oficiais do próprio governo mundial. Agora imagina que esse homem nunca venceu uma luta decente na vida. Esse cara existe e o nome dele é Bug. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você curte essa série de vídeos aqui no canal, desce aqui embaixo, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas que curtem One Piece, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos e também considera se tornar um membro aqui do canal para ter acesso antecipado a todos os vídeos e também muito conteúdo exclusivo. Mas agora, bora para esse vídeo. Antes desse vídeo continuar, deixa eu te contar uma coisa rápida. Você já pensou em ganhar em dólar com o YouTube, mas trava porque não quer aparecer? Eu te entendo. Eu também não apareço em vários dos meus canais, e mesmo assim, eles geram renda pra mim todo mês em dólar. Eu reuni tudo isso em um método passo a passo. O canal em dólar sem aparecer. Nicho, roteiro, consistência, monetização, tudo que eu aplico de verdade. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou se preferir, escaneie esse QR Code que tá aparecendo agora aqui na tela. E olha, por menos do que você paga num lanche, você tem acesso a esse método completo. Garante o seu agora. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente não vai olhar o Bug do jeito que a gente que assiste ao anime conhece ele. Da mesma forma que fizemos nos outros vídeos dessa série, vamos ignorar que conhecemos a verdade sobre ele. O cara covarde, chorão, que treme na base quando as coisas ficam mais sérias. Mas o mundo dentro de One Piece não tem esse privilégio. O mundo só vê os resultados. E quando você olha os resultados sem saber os bastidores, o Bug deixa de ser apenas uma piada e vira uma das figuras mais assustadoras de todos os mares. E o mais louco é que isso não é exagero de fã, não é teoria maluca, é literalmente o que consta nos registros oficiais do universo de One Piece. Cada etapa que a gente vai passar aqui é um fato dentro da história, só que a interpretação desses fatos, essa sim é onde mora a mentira. Vamos começar do começo, porque para entender como uma mentira fica gigante, você precisa ver ela pequena primeiro. No West Blue, o mar mais fraco de todo o mundo de One Piece, onde a recompensa média de um pirata normal chega no máximo a 3 milhões de berries, o Bug já não era ninguém pequeno. Ele tinha a recompensa de 15 milhões de berries. E isso, para padrão daquele mar, já era um nome que fazia gente comum atravessar a rua. Ele estava no mesmo patamar de Arlong, o homem peixe que esmagava aço com as próprias mãos, e de Don Krieg, que tinha uma frota de 50 navios de guerra. Cada um deles tinha o próprio motivo para ser temido. O do Arlong era a força bruta, o do Krieg era o poderio militar, e o do Bug, bom, riqueza acumulada e um bando de subordinados leais o suficiente para fazer qualquer um pensar 2 vezes antes de mexer com ele, além de, claro, ser portador de uma Akuma no Mi. Só que existe um detalhe que a gente já sabe e que ninguém dentro daquele mar sabia. O Bug tinha acabado de perder pro Luffy, um garoto que na época ninguém dava a mínima pra recompensa dele. Só que essa derrota nunca virou manchete, nunca chegou aos ouvidos de ninguém importante. Pro resto do mundo, Bug continuava sendo exatamente o que sempre foi, um dos nomes fortes no West Blue, seguindo direto rumo à Grand Line, atrás de vingança. E é justamente na Grand Line que a bola de neve começa a rolar de verdade. Anos depois, o Bug é capturado e jogado em Impel Down, a prisão mais temida de todos os mares. E é aqui, dentro daquele inferno de pedra, que a primeira grande mentira nasce. Quando Luffy invade a prisão para tentar salvar o irmão, as duas fugas acabam se cruzando, e o que era para ser uma fuga discreta vira um motim gigantesco, com centenas de criminosos correndo soltos. O Bug acaba, sem nem querer, na liderança de boa parte desse grupo. E aqui está o ponto que muda tudo. Aqueles prisioneiros, a maioria deles, muito mais fortes que o Bug, descobrem um detalhe do passado dele. Ele foi aprendiz da tripulação de Gold Roger, o rei dos piratas, o homem cuja lenda meio mundo ainda tenta decifrar. E o Bug estava lá, ao lado de ninguém menos que Shanks. Só que tem um problema enorme nessa descoberta. Ninguém contou para eles que o Bug era, sem sombra de dúvida, o membro mais fraco daquela tripulação, um aprendiz
qualquer useiro em fazer bagunça, longe, mas muito longe do nível de combate que o nome Tripulação do Roger sugere. Mas isso não importa, o que importa é a etiqueta. E a etiqueta sozinha já é suficiente para fazer criminosos perigosos passarem a idolatrar o Bug como se ele fosse um pirata lendário. E olha que doideira, durante toda a fuga e depois na guerra de Marineford, o Bug passa o tempo inteiro sendo covarde. Ele treme, ele chora, ele tenta fugir da própria sombra, mas os prisioneiros que seguem enxergam cada gesto de covardia como um lance calculado. Para ele, aquilo não é medo, é estratégia, é sangue frio. Quanto mais o Bug tenta se esconder do perigo, mais ele parece um gênio manipulando a própria sobrevivência. E não é só a ralé da prisão que compra essa imagem, a Marinha também. Depois da fuga de Impel Down, o governo passa a tratar o Bug como um dos dois principais responsáveis pelo motim, ao lado do próprio Luffy. Isso obriga a Marinha a investigar o histórico dele a fundo, e é aí que a ficha do vínculo com Roger e com Shanks vira registro oficial. A partir desse momento, para qualquer autoridade do mundo, o Bug deixa de ser um pirata qualquer do West Blue e passa a ser tratado como uma ameaça de verdade. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque o próximo capítulo dessa história não vai ser escrito nas sombras de uma prisão, vai ser transmitido ao vivo para o mundo inteiro assistir. A Guerra de Marineford, o maior confronto que os mares já viram, com almirantes, imperadores e Chichibukais trocando golpes capazes de mudar o formato inteiro de uma ilha, e o Bug, arrastado praticamente à força para dentro daquele caos, sobrevive. Ele não vence ninguém, ele não troca soco com os grandes nomes daquela guerra, ele só de algum jeito continua vivo até o fim. Só que a guerra inteira foi transmitida em tempo real para cada canto do mundo, e quando você é só mais um espectador distante, vendo um homem no meio de um campo de batalha lendário sair inteiro depois de tudo aquilo, você não enxerga sorte, você enxerga força. O Bug, sem fazer absolutamente nada de heróico, se torna, aos olhos do planeta inteiro, um sobrevivente da maior guerra da história recente. E sobreviver a Marineford virou sozinho um selo de respeito que poucos nomes carregam. O governo mundial precisava repor os Chichibukais que tinham caído naquela guerra. E adivinha quem entra na lista de candidatos com essa reputação toda inflada? O Bug recebe literalmente por carta o convite para se tornar um dos 7 Chichibukais do mar. Ele aceita na hora, e nesse momento algo curioso acontece. O status de criminoso procurado dele é oficialmente retirado. O próprio governo mundial, a maior autoridade de todos os mares, carimba o Bug como aliado. Perceba o tamanho da ironia aqui. A mentira que começou dentro de uma prisão entre criminosos desesperados agora tem a assinatura do próprio governo validando ela como verdade. E o Bug, sendo o Bug, não perde tempo. Ele usa a nova legitimidade para fundar o seu próprio negócio, a Bugs Delivery, uma organização de aluguel de mercenários para quem estivesse disposto a pagar por guerra. Com a proteção do posto de Chichibukai, ele conseguia rodar essa operação abertamente sem medo de ser preso por isso. Chegou a recrutar guerreiros gigantes de Elbaf, considerados os membros mais fortes e mais lucrativos da organização. De fora, aquilo parecia um império do submundo em expansão. Só que existe um detalhe que quase ninguém sabia. Aquele império inteiro foi construído em cima de uma dívida gigantesca com o Crocodile. E segundo o próprio Bug, ele admitiu que o negócio mal dava lucro, era fachada demais e estrutura de menos. Quando o sistema de Chichibukai finalmente foi abolido na Reverie, o Bug perdeu a proteção que sustentava tudo aquilo. E sem a força de verdade que o cargo simbolizava, ele voltou a ser exatamente o que sempre foi por baixo da fama, um alvo fácil. A Marinha mandou uma frota atrás dele, e quem apareceu para afundar aquela frota não foi o próprio Bug, foi o Crocodile, interessado em garantir que a dívida fosse paga de qualquer jeito. E é justamente dessa dívida que nasce o capítulo mais absurdo dessa história. Para quitar o que devia, o Bug entrega sua organização para o Crocodile. O Crocodile, junto com Drácula e Mihawk, o espadachim mais forte do mundo, funde tudo numa nova entidade, a Cross Guild, uma organização criada com um objetivo que nunca tinha existido antes nos mares: colocar recompensas sobre a cabeça de marinheiros, inverter completamente o sistema. De repente, não são os piratas que precisam se esconder, os próprios oficiais da marinha passam a temer por suas vidas.
Só que no meio dessa fundação, algo sai do controle. O Bug, por puro acidente, acaba sendo creditado publicamente como criador e líder da Cross Guild. Crocodile e Mihawk, os verdadeiros cérebros por trás de tudo, decidem deixar assim. Para eles é conveniente. Enquanto o mundo olha para o Bug, eles seguem operando nas sombras longe da atenção que atrairia sobre organizações lideradas por 2 ex-Chichibukais com esse nível de força. E o governo mundial, vendo essa organização gigantesca, poderosa o bastante para caçar os seus próprios oficiais, precisa classificar o líder dela em algum lugar. E não existe categoria maior do que essa. O Bug é declarado um dos 4 imperadores do mar. A recompensa dele salta de 15 milhões para 3 bilhões, 189 milhões de berries. O maior aumento de recompensa individual num salto só de toda a história da série. Pausa um segundo e pensa no tamanho disso. Um homem que nunca venceu uma luta relevante, que tremia de medo na frente de qualquer ameaça real, hoje ostenta o título de Imperador do Mar. E curiosamente, mesmo sendo o líder, entre aspas, oficial, a recompensa dele ainda é menor entre os 3. Mihawk sozinho vale mais que ele. Prova viva de que aquele título nunca teve relação nenhuma com poder de verdade. E é aqui que a gente consegue enxergar a imagem completa. Cada etapa dessa jornada, West Blue, Impel Down, Marineford, o posto de Chichibukai, a Bugs Delivery, a Cross Guild, foi um mal entendido isolado. Sozinho, cada um deles parece só mais um acidente cômico na vida de um pirata sortudo. Mas quando você empilha um em cima do outro, quando o mundo vê só o resultado final sem nunca ter acesso aos bastidores, esses acidentes deixam de parecer coincidência. Eles viram um currículo de terror, construído tijolo por tijolo, por gente que nunca teve a intenção de erguer nada daquilo. Pra Luffy, pra Nami, pra quem realmente conhece o Bug, ele continua sendo só um idiota de sorte grande. Mas pro cidadão comum, que vive dentro daquele mundo, que só tem acesso a manchetes, recompensas e boatos, o Bug não é piada nenhuma. Ele é um sobrevivente de Marineford, um ex-aliado do governo mundial, o rosto público de uma organização capaz de caçar marinheiros, e hoje, um dos 4 imperadores do mar. A mentira contada grande o suficiente, repetida por gente poderosa demais para ser questionada e sustentada por acaso atrás de acaso, deixa de ser mentira. Ela virou a verdade que o mundo inteiro enxerga. E talvez essa seja a parte mais assustadora de tudo isso. Em um mundo movido à reputação, a boato e a medo do desconhecido, não importa quem você realmente é, importa só o que os outros acreditam que você é. Nesse jogo, ninguém, absolutamente ninguém, jogou melhor por puro acidente do que o Bug. Mas e aí? Será que um dia alguém vai furar essa bolha e mostrar ao mundo quem o Bug realmente é? Ou será que a sorte dele é grande o bastante pra nunca acabar? Deixa sua opinião aqui nos comentários e a gente continua debatendo sobre isso. Mas é isso aí, meu nerd. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você curtiu e quer continuar acompanhando mais vídeos aqui no canal, clique em um desses que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai curtir. E se inscreve pra não perder os próximos conteúdos. Considera se tornar um membro. E também, não esquece de acessar o link aqui na descrição no primeiro comentário fixado pra você criar um canal no YouTube e lucrar em dólar aqui na plataforma. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.